Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meu nome é Débora e pedimos ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, que possa continuar a nos envolver a todos com sua paz e com seu amor. Hoje trazemos o livro Pão Nosso, o capítulo 125, com o título de Separação. Faremos a leitura e, posteriormente, algumas considerações para nossas reflexões. Vamos então à leitura. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus. Está descrito no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Porque, se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Assim finaliza Emmanuel. E para iniciar as nossas reflexões, as nossas considerações, nós vemos que o título já faz referência, claro, à epígrafe, quando Jesus fala de sua partida e da necessidade da mesma acontecer para o nosso crescimento. Quando Cristo fala, convém que eu vá, ele nos dá margem a pensarmos também que essa referência ao ir pode ser no sentido de impulsionar, tocar para frente, avançar, para crescer, nos desenvolver e exemplificando-nos, estimulando-nos para deixarmos de ser crianças espirituais e protagonizar, por fim, a nossa história de vida e prepararmos novos caminhos, sempre pautados nos preceitos dele. Jesus ainda completa nesse versículo, que Emmanuel destacou, ele completa assim: porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E no final do capítulo 16, também em João, nos versículos 32 e 33, Jesus diz: eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nos disse Jesus. Em outros momentos, João nos traz as seguintes colocações do Mestre, como em João 14, nos versículos 16 e depois do versículo 18, nós encontramos assim:
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Então nós sabemos que Jesus nunca nos abandonou. E já se sabe que o Consolador é a doutrina espírita, é a terceira revelação que faz o eixo do ensino do Cristo nesta fala, o Espírito imortal. Jesus diz que, se for, enviará o Consolador prometido, mostrando que há vida após a vida. Que o reino de Deus será alcançado através de seus ensinamentos de luz. Na maioria das vezes, há desespero diante da separação e não se entende qual é o seu real objetivo. Então fica aí a sugestão para buscarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, para entendermos um pouco melhor. E continuando, o Cristo, que é quem mais amou e mais soube amar aqui, sabia que não estavam se separando. Era apenas um distanciamento, para que houvesse espaço, como foi descrito em João 16:32, que acabamos de citar, onde Jesus nos concita, a cada um de nós, ao cumprimento da nossa parte, para a gente crescer, uma vez que a constante presença do Cristo deixaríamos a todos nós dependentes e talvez mais exigentes. Se ele permanecesse, muitas das nossas mazelas continuariam sendo alimentadas, Não deixaríamos de perceber, Não deixaríamos, aliás, não perceberíamos, o quão importante algumas vezes é a necessidade proveitosa das vicissitudes para a nossa evolução. É como Emmanuel disse, estaríamos consolidando as nossas tendências egoísticas, o nosso comodismo, achando que devemos somente ser servidos, mas não viemos aqui para isto. E como disse Emmanuel, se Jesus passasse pelo momento da crucificação e ainda permanecesse, talvez, para nós ele não seria o divisor de águas que ele é. E seus ensinamentos poderiam até se perder ao longo do tempo, não de Jesus em relação a nós, Porque as suas palavras, seus ensinamentos, seus exemplos são de vida eterna. Mas porque nós que não iríamos talvez merecer, valorizar e talvez poderíamos desmerecer tão iluminados ensinamentos. Sabemos também que Jesus poderia apenas com o pensamento livrar-se daquele momento, No entanto, ele quis mostrar e não deixar dúvidas a que veio. Mostrar que não há privilégios, mas sim conquistas. Os exemplos dele se imortalizaram em nossos corações, por sua simplicidade, sua misericórdia, seu amor por nós. E ainda pedindo ao Pai que nos perdoasse. Tão elevados sentimentos e condutas só poderia vir de espírito dessa envergadura moral, Jesus, o guia e modelo da humanidade. Guia que é aquele que nos mostra o caminho, e modelo que é aquele cuja conduta reta, correta, deve ser imitada e seguida. As passagens de Lázaro e dos leprosos comentados no texto por Emmanuel mostram-nos que Jesus agiu, ensinando-nos como o Pai é bom e misericordioso, nos trazendo ensinamentos da vida pós-morte, ou melhor, da vida após a vida, com possibilidades da cura das moléstias físicas e espirituais, da questão da imortalidade do espírito, etc. A separação foi necessária para acordar o nosso íntimo diante das verdades de vida eterna, para o despertar das nossas consciências, para sermos nós mesmos dotados de livre arbítrio, mas que ao invés de delegar, que pudéssemos fazer a nossa parte,
mostrando que somos capazes, com esforço, de alcançar a nossa evolução individual e auxiliar também na evolução coletiva. Como descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, temos lá um texto intitulado Ajuda-te e o céu te ajudará. E continuando, nós vemos que essa questão também, a gente traz para o dia a dia, seja na família, seja no agrupamento religioso, no trabalho, etc. Onde uns saem de cena para que outros possam também assumir e contribuir para o bem e o crescimento de todos. Em regra geral, se distanciados é apenas parcialmente, pois havia vibrações, pensamentos e sentimentos, há certeza de estarmos unidos, porque fazemos parte da grande família divina, a família universal. E a separação citada no texto mostra que ela não é o fim, mas é o meio de nos esforçarmos para aprender a lidar com as dores, nos atentarmos para a lição do desapego e nos preparar para algo maior. E para quem fica, como diz Emmanuel, é a oportunidade de reflexão para retomada, para saber que é a saudade, mas que foquemos nossas preces, enviando boas vibrações aos que nos antecederam, o que irá ajudar a todos. Além de assumir também a nossa parte na caminhada, da alma rumo à evolução. A prática não é nada fácil, mas sabemos o amparo, então confiemos no Pai para entender que a separação é momentânea, que o reencontro é inevitável. Perceber que a importância, de saber que a vida continua, que apesar da separação física, há o amor que sempre nos alcança e une, onde quer que estejamos. O amor sempre vencerá. E parafraseando Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ficam assim essas reflexões para todos nós. Que a paz do Mestre se conosco. Que assim seja. Convido vocês agora a ouvir uma canção intitulada Vem Jesus, que eu, Débora, interpreto. A autoria é de Magali Nazaré e ao piano Bruno Ciribelli. Vamos a ela. Fiquemos todos em paz. Vem, Jesus, oh vem, na nossa terra aqui.
Senhor.